O Trovejar do Silêncio. Um caminho para a consciência espiritual. Joel S. Goldsmith. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. Salmo 127. A iluminação desfaz todas as amarras materiais e une os homens uns aos outros com as douradas correntes da compreensão. É para essa direção que nos leva a orientação de Cristo. Não há rituais ou regras, somente o divino e impessoal amor universal, sem outra crença além da chama interior que arde incessantemente no santuário do Espírito. Essa união é um estado de livre fraternidade. A única limitação é a disciplina da alma, e assim conhecemos a liberdade sem licenciosidade. Somos um universo coeso, sem limites físicos, num serviço divino a Deus, sem cerimonial ou credos. O iluminado caminha sem medo, pela graça. De O Caminho Infinito. Introdução. A revelação sempre nos atinge como algo chocante, e não só para quem a recebe, mas também para aquele por meio do qual ela se manifesta. É próprio da revelação chocar e assustar, pois, ao defrontarmos com nossas crenças mais caras, nós nos conscientizamos de quanto nossa mente foi condicionada pelas teorias e opiniões do pensamento corrente da humanidade, e de repente percebemos as dimensões da nossa escuridão. Até não muito tempo atrás, a maioria das pessoas dava um sentido completamente materialista à sua vida, acreditando que as únicas coisas reais fossem as materiais e que o único poder verdadeiro fosse a força física. Foi então introduzida a ideia de um mundo mental e de um poder mental. A essa ideia invadiu tanto as consciências que o foco da atenção foi deslocado do mundo material para o mental. Não tendo tido a revelação, eu também quis viver minha vida nesse mundo da mente, sem nunca perceber que este é tão ilusório quanto o mundo do poder material. Mas um dia recebi a mensagem de que a mente não é poder e de que o pensamento não é poder. Isso me chocou, pois eu já me havia adiantado bastante no ensinamento de que o reto pensar poderia resolver todos os meus problemas. Esse fato teve diversos desdobramentos, e hoje, acostumado há muitos anos com tais revelações estarrecedoras e tendo tido o tempo necessário para que a mensagem permeasse a consciência, torno-a pública neste livro. Aqui você lerá coisas que poderão lhe soar familiares e talvez você reaja de imediato pensando: todo mundo sabia disso. Mas posso lhe assegurar que se alguém reagir assim, é porque se trata de uma alma já dedicada ao caminho espiritual. De fato, como pude verificar em meus estudos da literatura espiritual mundial, as verdades expressas neste livro nunca foram completa e claramente reveladas, embora constituam as bases absolutas da verdadeira vida espiritual. Antes de prosseguir, permita-me garantir que não há de minha parte qualquer interesse em estabelecer uma nova religião ou um novo ensinamento religioso, nem tampouco eleger uma pessoa ou grupo de pessoas a serem seguidas, cujos ditames e opiniões devam ser considerados palavras finais ou infalíveis. Não tenho a intenção ou o desejo de deixar atrás de mim qualquer tipo de organização religiosa, qualquer coisa que alguém possa reunir, promover, propagar ou usar em benefício próprio e nem mesmo nada que alguém ache que possa servir para sua salvação. Se há algo que gostaria de fazer acima de tudo durante minha vida na Terra, essa coisa é tirar do homem qualquer tipo de apoio ou muleta no qual tenha confiado. O propósito deste livro não é amarrar você a qualquer pessoa
ou organização. Pelo contrário, é torná-lo livre, homem cujo fôlego está nas narinas, livre para se unir a todos aqueles que buscam o caminho espiritual, mas sem amarras com ninguém, nem pertencer a ninguém, nada devendo a ninguém, a não ser amor uns aos outros. Esta é a verdadeira liberdade, e nada menos que tal liberdade é necessária para receber Deus. Não acredite por um momento sequer que Deus esteja em alguma coisa, nem mesmo no caminho infinito. Deus não pode estar em alguma coisa, e o único meio de poder conhecê-lo é ser livre, mental e espiritualmente livre. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Isto é aí que está a liberdade verdadeira, é aí que está a força. A única força está nisto, na união com Deus, e essa é uma força infinita. A união com a diversidade humana muda com o estável e movediço mundo dos homens. Se nada mais tivéssemos aprendido durante tantos séculos de guerras, aprendemos o quanto é fugaz o poder. Todos os pactos que têm sido feitos, todos os tratados e acordos internacionais, não têm sido duráveis. A única força real que existe está na união consciente com Deus e na percepção da verdadeira natureza do poder espiritual. Quando atingimos essa compreensão, um só homem unido a Deus torna-se preponderante. Um só indivíduo que tem a compreensão espiritual da natureza de Deus torna-se um parâmetro de harmonia, saúde e abundância entre muitos milhares de pessoas em todo o mundo. E aí está a força, na união com Deus. Durante séculos, um país após o outro tem estado a buscar sua liberdade. Alguns pensaram por algum tempo ter encontrado a liberdade, mas depois se viram escravizados por algo ainda mais poderoso do que aquilo de que se libertaram. Não é possível se libertar de algo. É difícil de dizer, amargo na boca e mais ainda no coração. Há milhares de pessoas tentando se libertar de maridos ou esposas, pensando que quando a liberdade for obtida, seu quinhão de mundo será melhor. Por vezes, ao menos temporariamente, até melhorará. Mas, mesmo assim, trata-se de uma solução humana, não permanente e real, pois ninguém pode se libertar. Libertar-se de algo é tornar-se apegado a outra coisa. Por isso, não existe tal liberdade. A única liberdade real é a liberdade em Cristo. Sair de uma organização religiosa para se agregar a outra nada mais é que desaprovar uma certa não-liberdade para se envolver em outra. Ora, isso não é liberdade alguma. Nem pode alguém encontrar a liberdade espiritual trocando de país, mesmo que melhore sua condição material, como sucedeu a milhões de imigrantes que vieram para o continente americano e tiveram seu bem-estar melhorado. Contudo, a mera mudança de local não significa necessariamente paz, felicidade, segurança ou seguridade, pois nada disso pode ser encontrado em bandeiras, países ou continentes, nem mesmo se encontram na saúde e na riqueza, mas apenas na descoberta de Deus, que nos tira todo o medo de estarmos submetidos a circunstâncias ou condições. Não se encontra harmonia trocando uma condição de servidão por outra, mas saindo do jugo da lei para viver sob a graça, que é presente de Deus. Mas, infelizmente, há ainda 1.000 à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita que não querem aceitar a graça de Deus, e são aqueles que arrancaram do Mestre as palavras pesarosas: Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha recolhe seus pintainhos sob as asas, e tu não quiseste. Tal situação continua nos parecendo triste. Ainda que tenhamos obtido nossa liberdade, é a tristeza de olharmos para os pais, filhos, irmãos
esposa ou marido, para nossos vizinhos e pensarmos: por que não podes aceitar o que eu encontrei? Porém, quanto mais caminharmos nessa senda, mais fácil nos será entender que isso não é acessível para qualquer um que o busque, a não ser na medida em que estiver pronto para isso. Por vezes tornamo-nos prontos só por causa da futilidade e frustração anteriormente sofridas. Todo pecado, doença, toda perda por que passamos têm sido partes necessárias da nossa experiência como um todo, sem o que não estaríamos prontos e preparados para absorver os desdobramentos de uma verdadeira mensagem espiritual. Digo isso sabendo que alguns de nós atingiram os abismos dos maiores pecados, doenças e perdas, enquanto outros pouco teriam de que se queixar. Qualquer que seja a gravidade dos problemas que alguém tenha tido, trata-se do degrau que este alguém precisava atingir. Alguns não podem chegar às alturas da visão espiritual até que tenham estado antes no ponto mais baixo, física, mental, moral ou financeiramente. Outros devem percorrer só metade do caminho para baixo, e provavelmente haverá quem faça bem menos do que isso. Mas qualquer profundidade que você e eu tenhamos conhecido, essa era a experiência necessária para podermos chegar à altura. Alguns de vocês poderá ter de ser empurrado e duramente aquilhoado, envolvido em vários problemas sérios antes de ser capaz de abraçar os princípios apresentados neste livro. Por outro lado, outros de vocês os observarão facilmente e sem ter de suportar incômodos problemas. Isso dependerá do grau de desenvolvimento que cada um já tiver atingido antes de iniciar este trabalho. Esta mensagem comprova-se verdadeira só quando vivenciada individualmente, e por essa razão torna-se fácil entender por que tentativas de organizar uma religião baseada em tais ensinamentos são impraticáveis e tampouco contribuiriam com os objetivos do caminho infinito, que são fazer com que tais princípios impregnem a consciência humana e se tornem tangíveis como experiência individual. Se for feita qualquer tentativa de organizar estes ensinamentos, não será de benefício para ninguém. Da mesma forma, se for para obter uma contribuição mensal ou anual, o será sem propósito. Se forem erigidos poderosos templos para abrigar tais princípios, ou erigidas estátuas para quem os trouxe, o serão sem consentimento. Só uma coisa demonstrará a veracidade destes ensinamentos: descobrir seus princípios e tomá-los dentro do coração, da mente, da alma e do corpo, vivendo com eles, movendo-se e tendo o próprio ser neles, com e por meio deles, até que se tornem demonstráveis na própria pessoa. Então você será a luz do mundo, de um mundo talvez limitado à sua família ou comunidade, ou que pode ser tão vasto quanto a terra toda. Duas pessoas não podem trilhar o mesmo caminho, não podem se envolver do mesmo modo. Tudo depende do seu grau de percepção. A mensagem inteira deste livro baseia-se no princípio da existência de uma graça interior que não atua por meio de poder físico ou mental. Tal graça, de que muitos ainda não têm consciência, atua apenas quando a fé em toda e qualquer coisa tiver sido abandonada, aí incluindo um Deus de quem a humanidade espera milagres e por quem a humanidade espera desde o início dos tempos. Ao longo da história do mundo, houve diversos conhecedores destes segredos, e cada um deles, de quem temos conhecimento, compartilhou-os com aqueles que se tornaram seus discípulos e seguidores. Em todos os casos, contudo, após uma ou duas gerações, os ensinamentos foram adulterados e seu verdadeiro espírito desapareceu da face da terra, só para ser revelado mais tarde para outros em um processo repetitivo. Diante desse fato, é natural que se pergunte qual seria a vantagem de ensiná-los de novo.
Seria vantajoso viajar milhares de quilômetros, ano após ano, para levar tal mensagem ao mundo, sabendo que só uns poucos a receberão com proveito para depois deixá-la novamente se perder? Minha resposta é que hoje as circunstâncias são diferentes. Todas as gerações passadas puderam olhar para frente rumo à descoberta de um poder material sempre maior, e a cada geração foi descoberto algo mais poderoso. Hoje, porém, com o poder nuclear, o mundo está de fato se defrontando com os limites do poder. Pode alguém imaginar alguma coisa maior que o poder nuclear? Haverá alguma coisa além disso? Ou terá o mundo alcançado o fim da sua busca pelo poder? As verdades do silêncio do trovão podem ser encontradas no Novo Testamento. Os leitores, contudo, não devem esperar que a simples leitura os habilite a viver segundo os princípios revelados. Aqueles que não sentirem dentro de si eco das palavras poderão dar-se por satisfeitos com uma leitura. Mas as pessoas que sentirem vibrar as cordas profundas de sua alma na primeira leitura farão deste livro seu companheiro constante, dia e noite, domingos e dias santos, até que o estado de consciência materialista comece a ceder e elas se rendam, de modo que a consciência transcendental lhes tome a mente, o corpo e o dia a dia de sua vida. Mais de 30 anos de experiência demonstraram, para além de qualquer dúvida, que essa mudança de consciência pode acontecer com qualquer pessoa que continue adotando com firmeza os preceitos desta mensagem. Essa mudança pode ocorrer dentro do leitor antes que considere possível viver em consonância com o Sermão da Montanha. A finalidade deste livro é revelar a consciência transcendental e, desse modo, desenvolver a consciência individual até que a pessoa possa dizer sinceramente: eu vivo, mas já não sou eu. O Cristo é quem vive em mim. Nosso propósito só pode ser alcançado morando, vivendo e tendo o próprio ser e estando continuamente no Verbo. Parte 1. Da escuridão para a luz. Capítulo 1. Os dois pactos. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Gálatas. Em nossa humanidade, somos filhos da escrava, subjugados pela carne e suas imposições, preso às coisas, aos pensamentos e às atividades da carne, quer se trate da carne do corpo, quer seja a carne chamada dinheiro ou outras formas do humano viver. Vivendo na e pela carne, como descendentes da escrava, estamos sob as leis da matéria, as leis da economia, da raça, da religião e da nacionalidade, sob o contrato que foi gerado pela escravidão. O outro pacto, que é o de nossa adoção espiritual, acontece pela atividade consciente dentro do nosso próprio ser e no momento em que estivermos prontos para a transição, já que a transição de humanidade para a filiação espiritual se dá exclusivamente pela graça. Quando alguém diz que gostaria de ser um filho de Deus e de ser livre das mazelas da carne, geralmente não quer dizer exatamente isso. Quer dizer que gostaria de ser livre das mazelas da carne, mas sem abrir mão de seus proveitos e prazeres. É por essa razão que, como seres humanos, não podemos escolher ser filhos de Deus. Mas virá um dia na consciência de cada um de nós, para alguns agora mesmo e para outros daqui a diversas existências, quando pela graça interior seremos capazes
e desejosos não só de nos livrar dos desgostos da carne, mas também de seus proveitos e prazeres. Desejaremos nos familiarizar com nossa identidade espiritual, ou seidade, com essa nova criatura, outra que não a antiga, saudável e honrada, uma criatura nova nascida do Espírito. Essa é a experiência da transição. Ser nascido pelo Espírito significa renascer por uma transformação da consciência. E esse renascimento pode ocorrer enquanto estamos neste plano de existência terrena, assim como pode ter lugar após termos deixado esta esfera. É bom lembrar que, se não conseguirmos fazer a transição aqui, sempre haverá para nós uma oportunidade em outro momento, pois no reino de Deus não existe o tempo. Ali é sempre o agora, e o agora sempre nos apresenta com novas oportunidades. Esse momento é agora. Esse momento, esse agora, nos dá a oportunidade de abdicar de nossa humanidade para aceitar a divindade do nosso ser. Se, porém, isso estiver além de nossa capacidade imediata de fazê-lo, neste momento, mais tarde descobriremos que também é agora, e nesse novo agora estaremos de novo diante da oportunidade de aceitar ou não a divindade do nosso ser. Se não estivermos preparados para um tal recebimento, haverá o amanhã, o ano que vem ou o seguinte, e a cada vez que se apresentar a oportunidade de descobrir nossa filiação divina, será o agora. Daqui a 100 anos, será agora para nós. Agora é sempre o momento de aceitar nossa divindade, embora para alguns possa ter ocorrido anos atrás e para outros possa acontecer daqui a anos. Quer ocorra neste exato momento, quer a qualquer outra hora, quando acontecer, será agora. Cada um de nós terá de o defrontar a qualquer momento de qualquer dia da eternidade. E aqueles de nós que, por uma razão ou outra, forem incapazes de aceitar o convite de nossa liberdade nesse momento particular, liberdade com que estaremos revestidos quando da aceitação do Cristo, tranquilidade terão uma nova oportunidade ao longo do tempo. Para aqueles que se forem antes de nós, alguns dos quais em profunda escuridão espiritual, outros em estado de pecado mortal e degradação. Também existe o agora, e eles também têm a mesma oportunidade agora que tiveram e rejeitaram aqui na Terra. E agora podem ter desenvolvido uma maior capacidade de aceitação. O que significa aceitar a revelação espiritual em nossa experiência? Sem a compreensão do que seja a revelação espiritual, não podemos estar preparados para aceitá-la. Apesar de a maioria das pessoas afirmar acreditar em Deus, na verdade muitas delas não acreditam. De fato, podem acreditar que há um Deus, ou ter uma crença acerca de Deus, mas não têm fé, nem percepção e nem convicção. Isso porque a natureza do escravo é estar ligado aos efeitos, ao amor, à adoração e ao temor de qualquer coisa que tenha forma, que tenha efeitos visíveis. Podem ser fisicamente saudáveis de coração, fígado ou pulmões, porém ter montanhas de dinheiro, investimentos ou imóveis. Porém, o amor, a devoção ou o medo de muitos seres humanos está sempre voltado para algo ou para alguém do reino do visual. O filho da escrava está ligado a algum pensamento, coisa ou pessoa, e é o que constitui a humanidade em sua quase totalidade. O novo contrato da nova criatura começa a valer quando descobrimos que eu e o Pai somos um, e tudo o que o Pai tem é meu. Eu olho para uma única direção, a do infinito invisível. Então, o que vem de dentro eu reparto gloriosamente com liberdade e júbilo. A transição para a filiação divina implica mudar a fé no que é visível para a fé no infinito invisível, no que jamais poderá ser visto, ouvido, saboreado, tocado, cheirado ou mesmo pensado e argumentado. Tem de ser uma fé em si mesma,
que não pede razões. Deve haver uma convicção avassaladora condizente com essa fé, mesmo antes de saber o que é. Ou seja, um instinto profundo, uma intuição, uma graça interior. Não haverá sinais a seguir. Os sinais seguem aquele que crê. Quando a fé se instala, os sinais vêm. Se nos dedicarmos a qualquer sinal, qualquer coisa ou pensamento em que podemos nos apegar, então tal coisa ou pensamento será algo sobre o qual repousa nossa fé, em vez de estar no invisível que é Deus. É possível pensar e repensar na verdade, e até certo ponto isso é natural e certo. Porém, virá o momento em que o pensamento para, se faz um branco, quase um vazio, e então nesse vazio jorra a própria presença e força de Deus. Podemos atingir essa presença apenas estando despidos num momento de completo silêncio, quando todo o processo de pensamento estiver parado, quando nada tivermos para nos apoiar, nada em que fixarmos nossa felicidade e tivermos nos tornado estéreis e vazios. Esse é o momento em que perceberemos que, mesmo sem poder conhecê-lo, senti-lo ou pensá-lo, aí está uma presença invisível, um algo inatingível que, todavia, é atuante e que, de dentro da própria invisibilidade, manifestará tudo o que for necessário ao nosso desenvolvimento. Se acharmos que somos alguma coisa, erraremos gravemente. Apenas quando atingirmos a renúncia a nós mesmos é que a divina seidade de nosso próprio ser revelar-se-á. E o caminho é o silêncio. O silêncio não é a ausência de som, mas um estado de consciência que nos torna capazes de refrear qualquer reação da mente ao que é visto ou ouvido. Por exemplo, podemos ver e reconhecer uma sombra na parede, uma figura assustadora e não ter uma reação de medo, sabendo que é uma sombra. Quando a consciência tiver atingido o conhecimento de uma força, de uma lei, uma substância, uma causa, a unidade, não mais responderemos com medo, dúvida ou horror a qualquer coisa vista ou ouvida. E então a consciência terá ido além da força e atingido o silêncio. A cura da consciência. Capítulo 2. A lei kármica. Todos os sofrimentos que o mundo vivencia hoje vêm da ideia de separação de Deus. Por não aceitar um Deus que está tão perto quanto o fôlego, mais próximo que as mãos e os pés, um Deus que não só é capaz, como também quer e deseja que frutifiquemos com abundância. No tempo do paganismo, afora talvez um sentido de gratidão, as pessoas adoravam tudo aquilo que parecesse poder aniquilá-las e começaram a atribuir a tais coisas o poder da divindade. À medida que a consciência humana evoluiu, apareceu a ideia de um Deus único, mas, aparentemente, o homem não estava preparado para perceber Deus como realmente é, e assim encontramos um tipo estranho de Deus na escritura hebraica. Assim como sabemos que o sol, a lua e as estrelas não são Deus, sabemos hoje que Jeová, o Deus da ira e da vingança, não é Deus. O Deus do Velho Testamento não é Deus. É a lei de karma. É a lei que diz que o que você semear, colherá. É a lei que diz que se fizermos o bem virá até nós. Por outro lado, se fizermos o mal, este recairá sobre nós. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa definição não corresponde ao que é Deus. É a lei kármica que foi reconhecida como Deus. A lei nunca foi Deus, como João nos esclareceu ao revelar que a lei foi nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vêm de Jesus Cristo. Aí está a grande diferença entre a graça e verdade de Jesus Cristo e a lei de Moisés. Há um mundo de diferenças entre a lei kármica e Deus. E embora seja necessário que todos conheçam e compreendam a lei kármica, é também necessidade vital
que ultrapassemos essa velha lei rumo ao reino da graça. Nunca conseguiremos esse objetivo violando a lei de karma, mas compreendendo seu lugar e significado em nossa vida. Os 10 mandamentos com que estamos familiarizados são parte dessa lei. Por exemplo, vejamos a ordem: honrar o pai e a mãe. Alguém chamaria essa ordem de ensinamento espiritual? Qualquer um que tenha sido tocado pelo Espírito de Deus, mesmo no mais leve grau, seria incapaz de fazer outra coisa senão honrar o pai e a mãe, e amar seu próximo como a si mesmo. Teria existido alguém que tivesse a pretensão, mesmo em sonho, de dizer a Jesus Cristo, ou a João de Pátmos, ou Buda, ou Lao Tse, para honrar o pai e a mãe e amar os inimigos como a si próprio? Poderá alguém que tenha sido tocado pelo Espírito de Deus ter manifestado intolerância, parcialidade ou preconceito contra raças ou religiões? Essas leis são para os seres humanos que ainda não alcançaram o estado mais alto como humano, mas estão em estado de consciência tão baixo que ainda precisam ser lembrados de que não podem cobiçar a propriedade do vizinho, sua mulher, sua terra. Houve de fato nos primórdios da humanidade a necessidade da lei, quando era necessário que nos dissesse como agir uns com os outros. Se, porém, continuarmos nesse estágio, nosso caminhar rumo à liberdade espiritual será muito lento. Todos os que estão na terra um dia estarão no céu. Todo mundo poderá um dia se elevar acima da doença e do pecado mortal e aceitar a herança de sua filiação divina. Mas ninguém poderá fazê-lo vivendo sob a lei e nem aprendendo a ser um bom ser humano. Essa tarefa não poderá ser levada a cabo apenas por alguma forma humana de adoração, nem pelo fato de alguém se tornar honesto e ético. Essas são apenas as primeiras etapas. Deixando nossos desejos carnais, mortais, egoísticos, apenas provamos que estamos progredindo rumo a um estágio mais alto de humanidade. Por fim, virá o dia em que de fato atingiremos a realização do Espírito de Deus, que habita em nós, quando estaremos face a face com Ele, quando Ele tocará nosso ombro, nossa cabeça ou nosso coração, quando de um modo ou de outro Ele anunciará a sua presença. Até lá não seremos mais que bons homens ou mulheres. Até lá não estaremos mais isentos da lei do prêmio e do castigo. E desse momento até o fim de nossos dias na terra e pela eternidade afora estaremos sobre a graça. Então já podemos ter os primeiros vislumbres dessa grande verdade, que estivemos vivendo tantos dias de esforço sob a lei de karma, violando-a ou obedecendo-a, acreditando que se fôssemos bons hoje, as coisas boas do mundo fluiriam amanhã até nós, e que poderíamos trapacear amanhã burlando a lei. Foi-nos dito que se pecássemos, Deus nos puniria, mas essa é a versão de Deus do Velho Testamento. Nenhum desses ensinamentos que tenha sido consignado por Jesus Cristo aparece no Novo Testamento. Ao contrário, ficou claro que Deus alegra-se mais com um pecador que alcança a percepção do Pai do que com 99 que passem pela terra como justos. Não seria, pois, o caso de imaginar que todos os 99 justos não agradam tanto a Deus quanto um só pecador que acorde? O Deus de muitas pessoas na terra é aquele que pune o mal e recompensa o bem. Essa representação não é Deus. Nós não temos de temer Deus, nem tentar influenciá-lo ou fazer sacrifícios a ele. Deus é o mesmo para o santo e para o pecador. Deus é bom, é amor. Deus é eterno, imortal, espiritual, princípio criativo do universo. Princípio que mantém e sustenta a criação. E poderá alguém acreditar que Deus seja assim hoje e amanhã, por termos cometido um erro, seja diferente? Não é de estranhar que o mundo hebraico tenha reagido com violência ao ouvir de Jesus, o Cristo,
que os sacrifícios animais e monetários não agradavam a Deus. Naqueles tempos, as pessoas acreditavam que Deus deveria ser agradado, aplacado, abrandado. Acreditavam que, de algum modo, Deus seria influenciado pela conduta humana. E o mesmo ocorre ainda hoje quando algum devoto adorador acende uma vela para Deus, paga o dízimo pensando em subornar Deus ou observa jejuns e dias santos com a ideia subconsciente de que tal conduta possa influenciar favoravelmente Deus em seu próprio benefício. Deus nunca premia a virtude e nem pune o pecado. Na verdade, o pecado é punido pelo próprio pecado. Noutras palavras, se alguém fizer uma ligação elétrica errada, será queimado, mas não poderá censurar a eletricidade por isso. A eletricidade não quis puni-lo. Ele trouxe para si a própria punição, agindo erradamente. A pessoa que entrar na água ficará assustada, se debaterá e quase se afogará sem poder repreender a água, mas sim a própria ignorância de como se portar dentro d'água. Ninguém pode violar a lei e não ser punido pela violação, mas ninguém poderá censurar Deus pela consequente punição. A culpa disso não está em Deus, mas na conduta individual e na não compreensão individual da natureza da lei. Uma vez que tenhamos compreendido que há uma lei kármica e que os seres humanos estão a ela sujeitos, nossa primeira tarefa será nos colocarmos em harmonia com a mencionada lei. Noutras palavras, se há uma punição para o roubo, devemos, em primeiro lugar, aprender a parar de roubar. Se há punição para a mentira, devemos nos treinar a não mentir, mesmo que no momento pareça haver alguma vantagem no deslize da falsidade. De fato, podemos mentir e enganar em nossos negócios e talvez ganhar algum dinheiro, algum proveito provisório, mas se compreendermos que toda mentira, engano ou trapaça nos fará, por fim, naufragar, mas que provavelmente começaremos a nos treinar a não indulgir em relação a métodos inescrupulosos de agir na vida, quer pessoal, quer social e comercial. De fato, podemos mentir e enganar em nossos negócios, e talvez ganhar algum proveito provisório. Mas, se compreendermos que toda mentira, engano ou trapaça nos fará, por fim, naufragar, mas que provavelmente começaremos a nos treinar a não indulgir em relação a métodos inescrupulosos de agir na vida, quer pessoal, quer social e comercial. O primeiro esforço, pois, quando entendemos que há uma lei kármica, é nos livrar dos males que trariam más consequências para nós. É indubitavelmente melhor viver nesse estado de consciência que num estado inferior, mas devemos atentar para o fato de que tal estágio de vida é o estágio hebraico vivido sob a imposição. Tu não podes, de Moisés. Tu não podes fazer isso, e assim não trarás o castigo sobre ti. Tu não podes cobiçar a casa do teu vizinho, e assim não atrairás problemas para ti. Tu não podes roubar. Tu não podes cometer homicídio. Deves honrar teu pai e tua mãe, o que significa que não deves esquecê-los, ignorá-los ou maltratá-los. Não se discute o fato de que, quando obedecemos aos 10 mandamentos, nos colocamos em harmonia com a lei kármica e nos beneficiamos com isso. Não podemos, porém, esquecer que estamos ainda sob a lei e que uma próxima violação pode trazer problemas, pelo tempo que vivermos apenas sob os 10 mandamentos, estaremos, todavia, vivendo humanamente sob a lei humana. Essa é a maior parte de Deus que a Bíblia revela, mas não é Deus. Essa é a lei. É o Deus Senhor, é o Deus Lei, a lei kármica, a lei de causa e efeito. O que semeares, colherás. Isto não é Deus. O que tu semeares, tu colherás. Não se faz menção a Deus. Apenas nos avisa que quando fizermos o certo ou o errado ao semear, teremos o certo ou o errado ao colher.
Mas certamente está claro que Deus nada tem a ver com a semeadura ou com a colheita. E pois nada disso guarda referência com Deus. Refere-se sim à lei kármica, a lei de causa e efeito encontrada ao longo da Bíblia. Mas, como acreditou-se que isso fosse Deus, essa ideia foi perturbada pelas pessoas que não ousaram ler a Bíblia com objetividade e que hoje chamam a si mesmas de protestantes ou católicas, sendo que todas elas aceitam o velho Deus hebraico dos 10 mandamentos, o Deus de causa e efeito, o Deus do karma. Tentemos agora ver o que seja realmente Deus, se é que o podemos, já que desse ponto depende toda a nossa experiência. É justo e correto ser um bom hebreu, isto é obedecer aos 10 mandamentos. É justo e correto ser um homem de negócios honesto ao invés de desonesto, e um ser humano saudável ao invés de doente. Tudo isso, porém, não tem relação alguma com o caminho espiritual, nem com o nosso destino final, que é retornar à casa do Pai para a teoconsciência. Para alcançarmos nosso intuito final, devemos compreender a natureza divina, e assim certamente surgirá uma pergunta em nossa mente: que é Deus? Antes de mais nada, temos de saber que nossas orações e meditações não influenciam Deus para que faça ou não o bem para nós, e que nós não podemos trazer a glória de Deus para nós mesmos e nem para qualquer outro. Tudo o que podemos fazer é reconhecer que Deus, que está em nós, é poderoso, e não por nossa causa, mas exatamente porque nos foi dado a graça de reconhecer que é aquele que sempre é. Eis porque o Mestre disse aos discípulos, para não se glorificarem por terem subjugado os demônios, mas por terem os seus nomes escritos nos céus. Eis porque ninguém deve ousar se glorificar por causa de uma cura. Nenhum ser humano jamais efetuou uma cura. Ela é trazida por um estado divino do ser espiritual que atua e só pode atuar por meio e como a consciência de alguém que conheça a natureza de Deus e possa assim trazer a cura para a esfera da manifestação visível. Esse é o nosso papel nesse glorioso trabalho espiritual. Apenas esse é o nosso papel: conhecer Deus e conhecê-lo corretamente como vida eterna. Quando conhecermos a natureza de Deus como amor e vida eterna, nunca mais nos ocuparemos com a morte, a velhice ou a doença, como se houvesse uma realidade que pudéssemos mudar, trazendo Deus para ela. Compreendamos que não há nada a fazer quanto a Deus. Há o que fazer quanto ao: o que semeares, colherás. Se acreditamos numa lei de pecado, de matéria, de doença ou numa lei punitiva, será essa a marca que iremos imprimir à nossa vida e à vida dos que esperam de nós uma orientação espiritual. Quando compreendemos que a natureza de Deus é amor, compreendemos também a palavra graça. Compreendemos que o nosso bem nos vem pela graça e não por sermos merecedores ou dignos dela. Qual ser humano pode ser bom o bastante para merecer Deus? Em relação a isso, quanto mais qualidades humanas tivermos, mais teremos o que varrer de nós antes de podermos perceber Deus. Não podemos chegar ao ponto de merecer Deus. Só podemos galgar o ponto em que a parte de nós que quer ser meritória ou parece não sê-lo seja removida do caminho e o nosso verdadeiro eu seja revelado. Nosso bem, físico, mental, moral ou financeiro, é nosso pela graça divina, como um presente de Deus. Não podemos ganhá-lo ou merecê-lo. Não podemos influenciar Deus para que nolo dê, e nenhum ato, fato ou pensamento nosso é poderoso o bastante para impedir Deus de agir e de continuar operando. Embora nossos pecados sejam escarlates, no momento exato em que percebemos nossa verdadeira identidade,
tornamo-nos brancos como a neve. De fato, enquanto aceitarmos o karma, isto é, enquanto aceitarmos a nós mesmos como apenas seres humanos, teremos a lei de karma agindo em nossa vida. Mas a lei para de atuar tão logo assim meditemos. Eu estou saindo, me separo e agora vou viver sob a graça. E no momento em que realmente estivermos vivendo sob a graça, cairá em desuso a palavra eu. Paramos de nos vangloriar de que o eu é bom e meritório, e paramos de nos condenar por ser o eu mau ou indigno. Esquecemos mesmo o passado e reconhecemos que não vivíamos uma hora atrás e que não podemos viver daqui a uma hora. O único momento em que podemos viver é agora. E agora estamos vivendo na graça. Agora não há pecado, doença, morte ou iniquidade. Nada age em nossa consciência a não ser o amor de Deus, não o seu ou o meu amor. Se em verdade apenas pudermos chegar a algum grau de compreensão da natureza de Deus, quantos anos tiraremos de nossos ombros? Quantas lembranças de nossas ações e omissões passadas? Quanto de maus pensamentos tiraremos de nós e começaremos a compreender que agora somos os filhos de Deus? Agora, neste momento de divina graça, toda lembrança de nossos anos passados se esvai. Agora queremos esquecer nossos feitos, quer bons, quer maus. Queremos esquecer o disfarce, o papel que estivemos a interpretar nessa particular espetáculo, e deixar que se vá juntamente com nossa roupagem e tudo que lhe diz respeito. Se pudermos relembrar o melhor e mais elevado exemplo de paternidade que conhecemos, veremos que nenhum pai real permite que animosidade, impaciência ou intolerância interfiram em seu amor paterno para com os filhos. Entendido isso, desaparecerá todo o contrassenso sobre um Deus punitivo e vingativo. Deus é puro demais para admitirmos nele a iniquidade. O Mestre disse ter vindo à Terra não para satisfazer sua vontade, mas a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É sanar a doença, ressuscitar os mortos, perdoar os pecadores. Seria este um Deus punitivo? Disse o Mestre: nem eu te condeno. Este é um Deus punitivo? E disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Será isso uma punição? E disse ainda: teus pecados te são perdoados. Em toda a revelação do Mestre não há registro de condenação ou punição por parte dele, mas lemos isto: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Disse ele que Deus nos castigaria? Não, são nossos pecados que nos afligem castigo, não Deus. Nossos erros retornam sobre nós, e nem temos de consumar o ato pecaminoso. Basta o simples desejo ou vontade dele, como nos cautelou Jesus, o Cristo. Contra o olhar para uma mulher com pensamento adúltero, não é necessário consumar o ato, pois o estado mental traz de volta algo de sua própria natureza. Aqui não se trata de viver sob a lei de Deus, mas sim de viver sob a lei de karma, pois, quando vivemos sob a lei de Deus, não há possibilidade de existir qualquer pecado. A crença pagã corrente de que Deus vá à nossa frente para punir nossos inimigos foi trazida de tempos remotos. Assim, todos sob a terra oram pela paz mundial, oram a Deus por essa paz, mas Deus os ignora. Homens e mulheres oram pelas suas crianças, pela sua saúde e segurança, mas Deus ignora seus rogos também. Se Deus não atende nossas orações para o bem, que chance haverá de atendê-las para o mal? Que tipo de Deus adoramos? Haverá uma raça ou um povo sobre a terra tão melhor que os outros que Deus queira destruir uns por causa dos outros? Ou uma nação por causa de outra?
Será que já houve mesmo, humanamente falando, uma raça ou nação perfeita? Durante o último século, tivemos 3 grandes guerras, e os vencidos eram cristãos e democráticos, tanto quanto os vencedores. Que grande esforço de imaginação é necessário para acreditar, por exemplo, que a Rússia tenha sido vitoriosa na guerra por ser cristã e democrática? Não está, pois, claro que os créditos e descréditos foram atribuídos a Deus? Coisas pelas quais Deus não é responsável? Enquanto aceitarmos a lei do olho por olho e dente por dente, estaremos acionando a lei de karma. O que fizermos para os outros será feito para nós. Nos nossos tribunais criminais, essa antiga lei é aplicada sentenciando à morte alguém que tenha cometido assassinato. De outro lado, porém, quando um governo envia homens e mulheres de sua nação para cometer assassinato em massa, ele não espera que ao retornar sejam punidos. Mas isso é porque nada sabem sobre a lei kármica e sua inexorabilidade. Não há escapatória às penas geradas pela violação aos 10 mandamentos. Há uma punição para cada violação dos 10 mandamentos, mas não é uma punição de Deus. É uma punição que recebemos como resultado de atos ou pensamentos que nós mesmos acionamos. Em outras palavras, nós criamos o nosso amanhã pelo nosso hoje. Tudo o que fizermos hoje determinará algo que vai ocorrer em nossa vida amanhã ou depois. Nos espantamos com certos desastres que acontecem em nossa vida, pensando que nós não os merecemos. Mas não é verdade. Nós os merecemos, se não pessoalmente, ao menos por fazermos parte de uma consciência racial ou nacional. Como cidadãos de um país, somos responsáveis pelos atos de nosso governo. E quando endossamos atos que violam os 10 mandamentos, acionamos a lei kármica e seus resultados inevitáveis recairão sobre nós. O único modo de um indivíduo escapar desse karma ocasionado pelo seu governo é intimamente discordar de tais atos. Quando um cidadão concorda que se jogue uma bomba que varre uma cidade inteira, tal cidadão participa da experiência kármica dos seus governantes, e dia virá em que será pago em moeda semelhante. Contudo, se o cidadão não só repudia o fato, mas chega ao ponto de afirmar com sinceridade: preferiria ser atingido pela bomba e ter minha própria família destruída, a aprovar que meu governo destrua os outros com ela. Nesse estado de consciência, o indivíduo está livre dos efeitos do karma acionado por tais fatos. Não é necessário combater o governo e nem pregar contra seus pecados. Basta que dentro de si mesmo o cidadão não concorde com a violação dos 10 mandamentos. Quando o Mestre nos deu a verdadeira religião espiritual, desconsiderou 9 desses mandamentos e substituiu todos pelo primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu corpo, com todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua mente. E a este acrescentou outro, também antigo: amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses são os únicos mandamentos a que Jesus atribuiu significado espiritual, e eles são o guia da nossa condição humana. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus, tem a finalidade de nos conduzir à obediência a Deus e às suas leis. Amar o nosso próximo como a nós mesmos nos tira definitivamente do jugo da lei, pois não desejaremos pensar e nem cometer qualquer mal ou injustiça para os outros, mais do que o desejaríamos para nós. Orar a Deus para prejudicar ou injuriar os outros é uma forma de ignorância pagã, e orar a Deus para obter vantagens pessoais é também outra forma de estupidez pagã. Por isso, no nosso interrelacionamento, vivemos imersos na realidade de que somos um. Ou, como ensinou o Mestre: não chameis a nenhum homem sobre a terra de vosso Pai, pois que um só é o vosso Pai.
aquele que está nos céus. Se pudermos nos ver uns aos outros como irmãos e irmãs, não estaremos gerando efeitos kármicos para nós, pois nossa vida será de amor, devoção, serviço e partilha. Se nosso relacionamento for puro, não desejaremos nada de quem quer que seja, a não ser a chance de trabalhar, partilhar e, de alguma maneira, ser instrumento de bênção para o outro, nosso ser. Nada pediremos em troca. A oportunidade de repartir, de amar e cooperar será o suficiente, pois tudo o que o Pai tem é nosso, e o Pai tem os meios de nos suprir sem que o desejemos ou o peçamos. Um tal estado de consciência da nossa verdadeira identidade cria uma ligação espiritual entre todos aqueles que estão nesse mesmo caminho. Nessa ligação, ninguém pensa em tirar vantagem de qualquer outro. Ninguém pensa no benefício próprio, em auto-engrandecimento ou em qualquer outra forma egoísta, mas sim em partilhar o eu. Finalmente, esse será o comportamento geral sobre a Terra, e a lei do olho por olho cessará de agir em nossas vidas. Os pensamentos que expressamos como seres humanos voltam para nós, pois essa é a natureza da lei. O que semeares, colherás. Mas Deus não pode ser culpado por isso. Nós acionamos a lei kármica. E é isso que retorna a nós. Todos nós, pelo fato de termos nascido, temos sido culpados de ofensas, omissões e ações, e com isso nos colocamos sob o efeito da lei. Surge, pois, naturalmente a pergunta: a lei kármica pode ser rompida? Pode-se pôr um basta nela? A resposta é sim. Podemos parar os efeitos da lei kármica a qualquer momento de nossa vida, ao reconhecermos que nós mesmos a acionamos, pelos nossos pensamentos e feitos, ou pela aceitação de uma consciência racial, religiosa ou nacional, para depois renunciar a tudo isso. O modo de parar a lei kármica é o arrependimento e o viver constantemente numa atmosfera de amor e de perdão. Não seremos mais seres humanos ansiosos por não mais estarmos abrigando pensamentos e façanhas da mortalidade. Desse momento em diante, o único karma ao qual estaremos sujeitos será o racial e o nacional, e mesmo este poderemos rejeitar dentro de nossa consciência. Se houver uma guerra amanhã e formos chamados a servir as armas, poderemos atender ao chamado. Nós devolveremos a César o que é de César. Poderemos cumprir nossas obrigações de cidadãos. Porque se não fizermos a nossa parte, estaremos nos subtraindo só temporariamente desse problema e empurrando outra pessoa a servir em nosso lugar, a ocupar a posição que seria nossa. Isso é muito pior que aceitarmos o chamado às armas, porque, no fundo, respondendo ao chamado, podemos desaprovar o fato e orar sinceramente pelo inimigo, como por nós mesmos. Nós podemos orar pela segurança, pela liberdade e salvação do inimigo, e mesmo devolvendo a César o que é de César, nos livrar desse modo do retorno da lei kármica no desempenho daquilo que nos foi solicitado como cidadãos, sem ódio ou espírito de vingança, mas com desapego. Só uma coisa livra-nos da lei, do o que semeares colherás, que é parar de semear. E a única maneira de parar de semear é reconhecer nossa identidade espiritual. E aí não mais precisaremos alcançar, arquitetar, tramar, planejar, agarrar ou mesmo desejar qualquer coisa que outros tenham, mas poderemos ser espectadores atentos de quão maravilhosos caminhos o Pai dispõe para nos prover sem privar outrem. No caminho infinito, reconhecemos que há uma lei, mas também há algo chamado graça. Deixe-me explicar deste modo. Se ainda não tivermos aprendido a metafísica moderna,
estaremos sujeitos às leis da matéria que nos subjugam neste plano humano, como as do clima, das infecções, da hereditariedade, do meio ambiente, do tempo e do espaço. Todo ser humano está sujeito ao tempo. De fato, se olharmos para o calendário, o tempo suficiente, nos sentiremos envelhecidos, fracos e exauridos. Aqueles que já tiveram alguma experiência com curas metafísicas ou espirituais já perceberam que essas leis da matéria não têm poder na presença da compreensão espiritual. Há teorias e crenças, mas a graça deixa-as todas de lado. O que não significa que no plano humano não existam leis materiais, e nem significa que não existam leis mentais. Apenas quer dizer que o estado de graça põe de lado a ambas, as leis da matéria e as da mente. Sob a graça não há lei. No reino do espírito, que é o estado de graça, não há dois poderes atuando, se superpondo ou deslocando mutuamente. Há apenas um. Não há oposição e nem contenda no reino do espírito. Há apenas o estado de graça, que por si só é a lei que elimina qualquer fase da materialidade. Quando entramos no estado de graça, não temos mais boa ou má saúde, suprimento farto ou pobre. Vivemos num estado de espiritualidade, no qual não há nem bem nem mal, graus ou comparações. Há apenas o ser divino, o ser espiritual, o ser único. É só quando paramos de pensar de um modo dualístico em doença, saúde, riqueza, pobreza e começamos a pensar em termos de espiritualidade que transcendemos não só o que há de ruim na humanidade, mas também o que há de bom. Transcendemos os 10 mandamentos e nos elevamos àquela consciência que Jesus Cristo revelou nos 2 grandes mandamentos, que nos confirmam haver um só poder, um só Deus, um só Espírito, uma alma, e que cada um e todos nós somos apenas um. Essa confirmação é apenas o primeiro passo. Os 10 mandamentos devem ser vividos. Eles devem ser aceitos pela consciência de modo que aprendamos de fato a perdoar nossos inimigos. Aprendamos a não criticar, julgar ou condenar aquele que cometeu um erro, não o perdoando, mas na medida em que este se esforça para se compreender, ajudando-o a perceber que a natureza de Deus é de fato a alma de cada pessoa. Qualquer ser humano bom pode olhar com benevolência as faltas alheias e perdoar os pecados dos outros. Qualquer ser humano bom pode fazê-lo, mas necessita da visão espiritual que o capacite a dizer: eu não vejo ninguém. Só a face do Senhor é que brilha. A alma de Deus transparece através de todos os olhos. Uma tal compreensão não cura doentes ou pecadores, torna-os mortos mais facilmente, de modo que seu ser espiritual possa ser revelado. O quanto antes o homem morrer para sua humanidade, mais cedo sua alma se mostrará e se revelará. Certa vez, um conhecido perguntou-me por que eu gastava tanto tempo em trabalhos de cura. Quis saber, por exemplo, por que seria bom curar uma senhora muito idosa, já que em 1 ano ou 2 ela morreria de qualquer jeito, e o que ela faria nesse meio tempo com um pouco de saúde. Será que com saúde ela tricotaria meias para seu neto? Compreendi esse ponto de vista, mas não o compartilho. Não me interessa que avós façam meias de tricô para os netos. Apenas me interessa que a alma de cada pessoa aqui na Terra seja manifestada, a alma que permanecerá pela eternidade. Não me interessa rezar para os pecadores para torná-los bons, e nem mesmo tratar doentes para que fiquem saudáveis. Reconheço o lugar de cada coisa na escala ascendente, mas essa não é a finalidade do nosso destino. Não é o intuito do nosso trabalho. Agora é chegado o tempo de não mais pensar em ser saudável ou rico, e sim, o momento de pensar em ser espiritual. Tempo chegou de pensar no ser,
de perceber que o Espírito de Deus reside em nós, a fim de que possamos reivindicar nossa herança de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas do céu. É tempo de pensarmos assim: se fôssemos crucificados, poderíamos ressurgir do túmulo? Se fôssemos crucificados, quer na cruz ou por um calendário, poderíamos nos erguer e caminhar sobre a terra novamente em corpo físico? Falar, comer, beber? A cada um de nós já deve ter ocorrido que deve haver algo mais na vida que ser saudável e ter fartura. Há algo mais para se viver do que vagarmos pelo mundo para nosso regozijo. Há algo mais na vida, e isso é a vida. A vida é eterna. A vida não conhece túmulo, desconhece enfermidades, pecado, pobreza, guerra ou carência. Podemos nós alcançar essa vida? Qualquer um que tenha alcançado um pouquinho de visão espiritual pode ajudar na obtenção dessa vida, curando as doenças físicas, mentais, morais e financeiras de seu próximo. Podemos nos ajudar mutuamente a ter um senso mais amplo de abundância. Podemos revelar e ensinar a verdade espiritual, ajudando com isso nossos irmãos ao longo do caminho. Mas é tudo o que podemos fazer. Depois disso, cada um de nós dentro de si deverá morrer, para o homem velho, para que possa nascer o homem novo. Cada um por si mesmo deverá reconhecer que isso pode ser feito e que há aqueles que têm estado na terra e nunca morreram. E se pudermos nos elevar o bastante em termos de consciência, poderemos a eles nos reunir. Há aqueles que agora mesmo estão em comunhão com Jesus, o Cristo, como Moisés, Abraão, Lao Tse, Buda, João e por que não? Podemos comungar com os irmãos que estão junto de nós, mas você dirá: meus amigos estão vivos, e o estão também essas grandes almas. Ninguém morre jamais após ter tido a iluminação espiritual. Um pouco só de compreensão de que a vida é mais que a matéria, de que a vida é mais do que os nossos olhos veem. Mesmo isso é iluminação bastante para evitar que alguém morra. É necessário um pouco da compreensão de Deus, o que não significa necessariamente que todos nós perambularemos para sempre sobre a terra. Isso não faz parte do plano. Também não significa que nossas crianças permaneçam como tais para sempre. Terão de se tornar jovens, adultos e finalmente maduros. Há diferentes estados e estágios de consciência, e nenhum de nós fica para sempre no mesmo estado. Se todos atingirem a idade madura, significa apenas que superaram um estágio de suas vidas para entrarem noutro. Esses anos de nossas vidas são os mais frutíferos, os mais alegres, os mais felizes e prósperos de todos. O Filho de Deus está dentro de cada um de nós. Cristo não é um homem que passou pela terra 2000 anos atrás. Esse homem foi Jesus, mas o Cristo é o Espírito de Deus no homem. Era esse Espírito a consciência transcendental de Jesus, e é essa consciência que é o Filho de Deus em nós. Sua função é nos curar, alimentar, vestir e abrigar, ser uma proteção e segurança para nós, assim como foi na Galileia. Para nos valermos dele, temos de nos livrar desse Deus de prêmio e castigo e aceitar o Deus de amor, no qual não há escuridão, nem qualidades humanas, nem sombra de mortalidade. Quando conhecermos Deus desse modo e não mais o temermos, nem sua cólera e punições, e o compreendermos como um Deus de amor e vida eterna, saberemos que não estamos sob qualquer ameaça de doença, morte ou velhice, pois em Deus não há tais coisas. A função do Mestre, isto é, o Cristo em nós, é anular a idade, pensamentos pecaminosos e desejos, doenças, perdas, limitações e, finalmente, o último inimigo, a própria morte. Se semearmos no Espírito, moraremos na verdade espiritual de que eu e o Pai somos um, inseparável e indivisível. Mesmo que façamos nossa cama no inferno
e temporariamente caminhemos pelo vale das sombras da morte, eu e meu Pai somos ainda assim inseparáveis e indivisíveis. Somos um, e tudo que o Pai tem é nosso, não por tê-lo ganho ou merecido, mas pela graça de Deus. O que Deus faz, o faz sem qualquer razão para fazê-lo. Será o amor de Deus menor que o amor de uma mãe? O que uma mãe faz pela sua criança, o faz sem qualquer razão, e ela nada cobra em troca da criança. A mãe sabe que se desdobra pela criança por causa do amor que a move. A mãe nunca pune sua criança. Corrige, disciplina, isto sim, mas uma mãe normal não pune. A mãe humana ama menos uma criança que errou do que outra boazinha? Pelo contrário, às vezes até um pouco mais. E terá uma mãe mais amor que Deus? E será Deus menos que uma mãe humana? Deus não é super-humano, não é uma pessoa com emoções humanas. Deus não tem piedade e nem condena. Deus é, e está disponível para todos aqueles que podem reconhecer que Deus é. Todas as nossas orações absurdas, suplicando que Deus seja diferente do que é, cessarão no momento em que descobrirmos que ele não é influenciado pelo homem e nem recebe suas ordens. Deus não aceita nossa ideia de justiça, de amor e piedade, mas nos concede sua ideia de amor, de justiça e mercê se escutarmos a pequena voz silenciosa. Honremos a Deus pela compreensão da sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência. Deus é a infinita inteligência e o infinito amor que mantém a lei universal. Em vez de verbalizarmos orações a Deus, fiquemos recolhidos no silêncio dentro de nós mesmos, para podermos ouvir a pequena voz silenciosa.